Quinta, 30 de outubro. Verso para memorizar. E, de uma vez, tomou Josué todos estes reis e as suas terras, porquanto o Senhor, Deus de Israel, pelejava por Israel. Josué 10, 42. O Príncipe da Paz. Ouça Isaías 9, 6. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. O governo está sobre os seus ombros, e o seu nome será Maravilhoso Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz. Isaías 11, 1 a 5. Do tronco de Jessé sairá um rebento, e das suas raízes brotará um renovo. Repousará sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria e de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Ele terá o seu prazer no temor do Senhor. Não julgará segundo a aparência, nem decidirá pelo que ouviu dizer, mas julgará com justiça os pobres, e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Castigará a terra com a vara de sua boca, e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. O cinto dele será a justiça, e a verdade será a faixa na cintura. Isaías 60, 17. Em vez de bronze, eu lhe trarei ouro. Em vez de ferro, eu lhe trarei prata. Em vez de madeira, bronze. E em vez de pedras, ferro. Farei com que a paz seja o seu inspetor, e com que a justiça seja o seu opressor. Oséias 2, 18. Naquele dia farei a favor dela uma aliança com os animais selvagens, com as aves do céu e com os animais que rastejam sobre a terra. Tirarei da terra o arco, a espada e a guerra, e farei com que o meu povo repouse em segurança. Miqueias 4, 3. Ele julgará entre muitos povos, e corrigirá nações poderosas e distantes. Estas transformarão as suas espadas em lâminas de arados, e as suas lanças em foices. Nação não levantará a espada contra a nação, nem aprenderão mais a guerra. Pergunta 5. Como esses textos descrevem o futuro que Deus havia planejado para seu povo? Embora o foco principal da lição desta semana sejam as guerras do Antigo Testamento ordenadas e conduzidas por Deus, precisamos mencionar a presença de outro tema igualmente significativo dos escritos proféticos do Antigo Testamento: o futuro de paz na era messiânica. O Messias é descrito como Príncipe da Paz. Ele irá inaugurar um reino dominado pela paz, onde o leão e o cordeiro pastarão juntos, no qual não haverá mal nem dano, e onde a paz reinará e fluirá como um rio. Ouça 2 Reis 6, 16 a 23. Ele respondeu: Não tenha medo, porque são mais os que estão conosco do que os que estão com eles. E Eliseu orou e disse: Senhor, peço-te que abras os olhos dele para que veja. O Senhor abriu os olhos do moço, e ele viu que o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo ao redor de Eliseu. E quando os sírios desceram contra ele, Eliseu orou ao Senhor e disse: Peço-te que firas esta gente de cegueira. E ele os feriu de cegueira, conforme a palavra de Eliseu. Então Eliseu lhes disse: Não é este o caminho, nem esta a cidade. Sigam-me, e eu os guiarei ao homem que vocês estão procurando. E os guiou à cidade de Samaria. Quando eles chegaram a Samaria, Eliseu disse: Ó Senhor, abre os olhos destes homens para que vejam. E o Senhor abriu os olhos deles, e viram, e eis que estavam dentro de Samaria. Quando o rei de Israel os viu, perguntou a Eliseu: Meu pai, devo matá-los? Devo matá-los? Ele respondeu: Não os mate. Você mataria aqueles que fizesse prisioneiros com a sua espada e o seu arco? Ordena que lhes deem pão e água, para que comam, bebam e voltem para o seu senhor. Então o rei ofereceu-lhes um grande banquete,
e comeram e beberam. Ele os despediu e eles voltaram para o seu senhor. E da parte da Síria não houve mais investidas na terra de Israel. Pergunta 6. O que essa história revela sobre os propósitos mais profundos de Deus para seu povo e a humanidade? Considere a história do exército sírio sendo alimentado por iniciativa de Eliseu. Em vez de matá-los, ele lhes mostrou o ideal supremo, a paz, que sempre foi o desejo de Deus para seu povo. É interessante observar que Eliseu estava totalmente ciente da superioridade do exército invisível que cercava o inimigo. Por mais que Deus esteja envolvido em um conflito cósmico, que também afetou nosso planeta, o objetivo final da redenção não é um conflito perpétuo, ou mesmo colocar o inimigo em um estado eterno de sujeição e servidão, mas em vez disso, obter a paz eterna. Assim como violência gera violência, paz gera paz. A história conclui com estas palavras: Assim, as tropas de Arã pararam de invadir o território de Israel. De que maneiras, ao imitar Jesus, você pode ser um agente de paz nos conflitos que enfrenta hoje?